Paz do Senhor, irmãos. Hoje o nosso despertar com Cristo vai falar sobre a experiência que eu tive na madrugada do dia 22 de março, agora de 2020. Então, irmãos, eu estava gripada e isso, nesta fase agora, é uma tortura, é um medo muito grande que a pessoa sente quando está gripada. E eu vinha muito gripada, tossindo muito. E fiquei angustiada, temendo que, de repente, essa doença tivesse me atingido e já tivesse transmitido para as pessoas que eu mais amo, abaixo do Senhor, meu Deus, minha família, meus irmãos, meus filhos, meu esposo, meus netinhos. Então, eu estava com meu espírito angustiado naquela noite. E aí eu orei ao Senhor, entreguei nas mãos dele a minha angústia, a minha tristeza, a minha preocupação e adormeci. E já o dia bem próximo de amanhecer, mas ainda era madrugada. Eu não observei o horário, mas eu vi que ainda estava escuro. O Senhor, Ele me despertou. Me despertou com o louvor da cantora Heloísa Rosa. E eu realmente, eu confesso que eu não conhecia esse louvor. Mas quando eu comecei a ouvir, porque imediatamente eu procurei meu celular, estava escuro, mas eu consegui encontrar meu celular e coloquei "Há um lugar", porque vinha, a melodia era essa: "Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti". E eu procurei imediatamente, coloquei aquelas palavras e apareceu. E quando começou a tocar, realmente a melodia não era estranha, não era 100% estranha. Eu já deveria ter ouvido isso há algum tempo atrás. Mas o que eu achei mais importante foi a letra deste louvor. Ela dizia tudo que eu precisava ouvir. E de repente pode ser que hoje você precise ouvir estas palavras que tem nesse louvor. Então eu vou esmiuçar um pouco dele. Ele diz: há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Nós estamos no meio de muitas mentiras, que quando a verdade é dita, a gente nem acredita, porque tem muito fake. E ele diz: onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Irmãos, muitas vezes o homem se afasta de Deus por influência de alguém que parece muito inteligente, mas que na verdade se nega a Deus e se leva você para um caminho que não vai levar à vida e sim à morte. Então, não vale a pena ser influenciado por ele. Sejamos influenciados por pessoas que conhecem a verdade. Continua: há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Imagine, irmãos, era a coisa que eu mais precisava, ouvir o Espírito de Deus naquela madrugada, que ele me orientasse, me dissesse como deveria agir diante de tamanha crise.
Porque vocês lembrem que no dia 22 de março já tinha a ameaça que nos primeiros dias de abril iria ter um caos na nossa cidade. Nós estaríamos, e não só aqui, o mundo inteiro. E isso diziam que ia acontecer e já estava acontecendo na Europa. Então imagine a situação. Mas quando você ouve o Espírito do Senhor, a história muda. E ele disse: há um lugar de vitória em meio à guerra. Irmãos, nós estamos em meio à guerra. E essa guerra, você não está vendo o seu inimigo, ele não está diante de você e você está vendo. Ele é covarde, ele é invisível. E nós estamos em meio à guerra, sim. Estamos sendo ameaçados pela enfermidade, pela doença, e estamos sendo ameaçados pela fome, consequência de ninguém sair para trabalhar, consequência do mundo parar. Então são duas ameaças. Mas o que ele disse aqui sobre essa guerra? Há um lugar de vitória em meio à guerra. Vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Hoje eu tenho fé, tá legal. Aí amanhã, ou daqui a pouco, com a notícia ruim, a minha fé é abalada. Ai, mas aí tá morrendo, tá todo mundo morrendo. E agora? E agora? O lugar do Senhor, se você estiver na presença do Senhor, essa inconstância não vai te dominar. Ela chega porque você é humano, mas imediatamente diante do Senhor, ela vai embora. Você não fica dominado pela inconstância, que traz a angústia, que traz a insegurança, que traz o desespero. Aí ele ainda diz: há um lugar onde a minha fé é fortalecida. A nossa fé é fortalecida no Senhor. Busque a presença dele. Ele está de braços abertos para te abençoar, para te encher de fé, para te encher de esperança, para te lembrar o que ele já fez, que está escrito no livro da vida. E o que ele já fez, que não está escrito no livro da vida, está aqui na nossa memória. As maravilhas que o Senhor já fez em nossas vidas. Todos nós, irmãos, temos testemunhos lindos do poder de Deus. Temos testemunhos maravilhosos do zelo, do cuidado do Senhor. Então ele diz: onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. O que é que está nos governando nesses dias? A falta de paz, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o homem, para as notícias, para as evidências do mundo. Nós não estamos olhando para o nosso Criador. Precisamos descansar na grandeza de Deus. Olhe para Deus, que você vai entender o que eu estou dizendo. Quando Deus passa a governar a sua vida, aí você lembra, ele tem a chave do inferno e da morte.
Só entra quem Ele permite. Ele nos ama tanto ao ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz, para pagar o preço dos nossos pecados e para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. Ele nos ama muito. Então, Ele nos governa de uma forma maravilhosa, nos enche de paz. E a paz que vem dele é a verdadeira paz. Não é a paz que o mundo oferece. A paz frágilzinha de mentira. Mas é a verdadeira paz, só nele. E o Espírito Santo do Senhor está na terra. Quando Jesus partiu, deixou o seu Espírito para que nós recorrêssemos ao Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai nos trazer a paz que vai nos governar. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Então, irmãos, agora, o nosso dia hoje, o que se diz? É que aquilo que você estava planejando para você fazer agora em 2020, você não pode fazer, você não pode mais fazer. Você não sabe nem o que vai acontecer, então vão logo abortando teus sonhos. Aí o Senhor, na madrugada do dia 22 de março, ele disse que não, que há um lugar nele onde os nossos sonhos não se abortam. Agora, o que é que nós estamos sonhando? Estamos sonhando em fazer coisas que desagradam a Deus? Aborte esse sonho, irmão. Logo, procure sonhar os sonhos do Senhor. Ele tem sonhos maravilhosos para você. Planos que você nem imaginava. Ele tem para você. E não vão ser abortados se você entregar nas mãos de Deus a sua vida. Aí ele diz, há um lugar onde os seus medos não te dominam. Irmão, acabou o medo. No momento em que você toma posse disso, que no Senhor o medo não vai te dominar, você vai ficar tão corajoso, tão corajosa, tão cheia de esperança, porque Ele é Deus. Nós somos filhos de Deus. Não estamos sozinhos à mercê desse vírus. Esse vírus, ele só atinge quem Deus permitir. E ele sabe por que está fazendo. Nós sabemos por quê? Não. Nós só sabemos que Deus é o puro amor. Então, ele está fazendo, com certeza, porque nos ama. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Essa parte aqui está falando exatamente de quando você entrega a sua vida para Jesus, você perde algumas coisas, alguns prazeres. Você perde, muitas vezes, até assim, a pessoa que é fiel a Deus, ele, muitas vezes, se ele for comerciante, um exemplo, mas em tudo acontece isso, em todas as áreas. Então, é mais fácil ele mentir para ele ter um lucro maior naquele comércio. Mas quando ele conhece a verdade, quando ele tem um verdadeiro encontro com Deus, entrega a sua vida e tudo que você tem nas mãos de Deus, você não vai mentir. E aí, quando você falar a verdade, você vai perder de ter aquele lucro X. Agora, lembre-se, se você perdeu porque foi fiel a Deus, pode aumentar seu celeiro, porque Deus vai te dar muito mais
Quando você perde para estar na presença de Deus, aí você pode ter certeza que você vai ganhar. Mas é em todas as áreas de sua vida. No momento que você, por obediência a Deus, você perde determinada coisa, pode ter certeza. Por isso que os irmãos falam muito, as pessoas que conhecem, que têm experiência com Deus, eles falam muito isso. Que quando Deus fecha uma porta, Ele abre duas. E que Deus abre uma porta aonde nem porta tinha. Ele faz a porta e abre. Porque Ele é o Deus do impossível. Por isso que você ganha quando você pensa que está perdendo. E finalmente ele diz, Jesus, o louvor diz, Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Tudo, não tem exceção. Jesus é tudo o que nós precisamos. Se você está em Jesus, se você clama a Deus pela presença dele, você pode ter certeza absoluta. Você vai estar completo. Tudo o que você precisa é nele que você encontra. E depois que eu ouvi esse louvor, e que o Senhor disse que eu iria fazer esse canal, abrir esse canal para falar da grandeza dele, para que aquelas pessoas que estão sem esperança nenhuma voltassem a ter esperança quando encontrassem com ele, quando tivessem uma reconciliação com Deus. Quando ele disse isso, irmãos, eu me senti a primeira coisa incapaz. Mas eu não sou mulher de muitas palavras. Como é, Senhor? Eu não tenho capacidade. Então já sei, vou fazer um estudo de teologia. Aí o Senhor colocou no meu coração, eu posso até fazer um curso de teologia. Mas eu não posso esperar esse curso para falar o que Deus quer que eu fale. Então, mesmo nesta luta, sem poder sair para comprar o material correto, para ter uma palavra limpa, que o som saia perfeito, num lugar onde esteja tudo bem para vocês ouvirem, eu improvisei aqui. Eu louvo a Deus pela vida do meu genro, que teve a preocupação quando eu falei sobre o que Deus tinha planejado. Então ele foi, agiu, abriu o canal, eu até pedi ajuda e o meu irmão ficou muito satisfeito de me apoiar. Jackson Martins, inclusive ele tem um canal, Fazendo Pensar. Então, Jackson, ele é muito usado por Deus. Muitas vezes, Deus toca nele para ele falar das grandezas de Deus. Então, eu liguei para ele e disse, e agora, Jackson, Deus quer que eu faça isso, eu não sei como abrir um canal, como fazer isso. Jackson disse, vai dar certo, você vai fazer assim, 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 assim. Mas aí, quando meu genro chegou, já fez. Aí eu já dei a notícia a Jackson, que graças a Deus já tinha dado certo. E eu comecei, irmãos, pela fé. E eu só vou parar de fazer de falar aquilo que Deus quer que eu fale quando Ele me ordenar de parar. E ao que eu entendi, vai ser enquanto eu tiver fôlego de vida. Eu estarei aqui. Eu não, sinceramente, irmãos, eu não fico assim, eu não quero forçar ninguém a se inscrever, a compartilhar. Eu quero que seja uma coisa completamente espontânea, de Deus com você. Se você tem o desejo de compartilhar este canal com outras pessoas, com pessoas que você saiba que precisam ouvir a palavra de Deus,
da minha forma. Eu conheço a palavra porque eu recebi o meu Senhor e Salvador da minha vida, entreguei a minha vida a Ele em 1989. Então, eu louvo a Deus pela vida dos pastores que me ensinaram aquela palavra, que me mostraram o caminho. São tantos pastores que já chegaram diante de mim e já falaram da grandeza de Deus e já me abençoaram com a sua palavra, que eu não quero citar nomes para não faltar com nenhum. E que Deus continue abençoando esses pastores. E que depois de toda essa crise, esses pastores ainda sejam mais ousados para falar da grandeza de Deus. E que cada dia mais eles sejam ungidos para falar de Deus. Porque, irmãos, não é fácil falar de Deus. Se eu estivesse falando de outros assuntos, talvez eu fosse mais ouvida. Mas eu não estou preocupada com o número de pessoas que vão me ouvir, mas com aquelas pessoas que Deus quer que ouçam a voz dele, através dessa poeirinha aqui. Esse canal é só um grãozinho de areia. Mas este canal foi o Senhor quem determinou. Eu estou obedecendo a Ele. E que cada dia Deus me capacite para pregar aquilo que Ele quer que eu pregue. Eu só quero falar o que Ele quiser que eu fale. Mas uma coisa é certa, irmãos. O Senhor disse: dias melhores virão. Vamos confiar nestes dias melhores que o Senhor prometeu. Que o medo caia por terra, seja dissipado pelo poder do nosso Criador, do nosso Deus Altíssimo. E sim, eu fiquei boa da gripe, graças a Deus. Não fiquei tossindo mais, por isso que, graças a Deus, estou podendo falar aqui. Se fosse essa gripe, se tivesse sido essa gripe, ela não teve poder sobre mim, graças a Deus. E ela não terá poder sobre você que espera nele. Porque o ungido do Senhor é guardado por ele. Não estou dizendo que as pessoas que partiram foram punidas porque partiram. O Senhor recolheu alguns milhares. O Senhor recolheu alguns milhares. Mas não foi para castigá-los. Foi para nos ensinar, a nós que estamos aqui, que nós não estamos sozinhos, que nós somos imagem e semelhança dele, que nós devemos nos reconciliar urgentemente com ele, porque Jesus vai voltar. Assim como ele foi, ele disse que ele vai voltar. E que estejamos com as nossas lamparinas cheias do azeite do Espírito Santo para recebê-lo. Esse despertar com Cristo é para isso. É para encher a tua lamparina do Espírito Santo de Deus. Para que você tenha uma vida muito maravilhosa aqui na terra, no centro da vontade dele, muitas vezes renunciando àquilo que você sabe que não vem dele, para você ter uma vida maravilhosa aqui, de olho, vigiando que o noivo vem. O que eu estou fazendo aqui? Isso que eu estou fazendo, quando o noivo chegar, ele vai me aceitar ou eu estarei impura? Então, que Deus dê essa consciência a você que está me ouvindo, de que você deve estar alerta para o dia do noivo vir receber a sua igreja, a sua noiva. Nós temos que estar preparados para isso. E enquanto isso, que Deus nos dê uma vida em paz. Que Deus repreenda logo
esse vírus, esses males, essa fome que está nos ameaçando. Que Deus venha com providência e misericórdia e dissipe todo esse mal. Que Deus diga, chega, não vai mais atingir ninguém. E que Deus multiplique o nosso pão. Que Deus faça o sobrenatural, derrame maná sobre a terra, para que as pessoas que hoje estão com seu emprego comprometido, vendo a hora ficar desempregado, para que aquele empresário que não sabe mais o que fazer para honrar com seus compromissos, que Deus chegue com o sobrenatural dele e derrame providência sobre estas vidas e multiplique o pão. Eu sempre gosto de lembrar disso. 5 pães, 2 peixinhos alimentaram uma multidão e ainda sobejou. Alguns sobejaram cestos de pedaços de pão, de restos de comida, porque Deus só dá em abundância. Então você que hoje pensa que não há esperança, ajoelhe-se diante do Senhor. Clame a Ele. Paizinho, chega com providência. Repreende este mal. Pai, surpreenda aqueles que estão até satisfeitos com o que nós estamos passando. Os cegos que estão satisfeitos com o tiro no próprio pé. Mas que Deus tenha misericórdia dos cegos, salve as almas perdidas. E chegue, Paizinho, chega com providência e repreenda esta tempestade, que não sobre nenhum vírus e que não haja fome sobre a terra. Apesar de que as estatísticas e evidências falam o contrário, eu espero no Senhor, Criador dos céus e da terra, que fez a terra. Cuida dela, Senhor. Cuida dos teus que estão na terra, porque nós somos teus, Pai. Povozinho do Senhor. Precisamos nos humilhar diante da tua potente mão e pedir, perdoa-nos, ó Pai, e dá-nos o refrigério, o descanso em Ti. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, o Cristo que morreu por nós e que está vivo hoje, à Tua direita, intercedendo por nós. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor e na alegria que vem do seu Espírito. Amém.